Olá pessoal, vamos falar sobre a maior alteração advinda da legislação do ICMS após a Constituição de 1988 em relação ao ICMS. De acordo com o artigo 155 da Constituição Federal, no seu inciso 7º, dizia o seguinte, que em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto, a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele. Na verdade, nós sempre estivemos acostumados a essa situação. Então, por exemplo, em relação às operações e prestações interestaduais anteriores a essa emenda constitucional que nós estamos discutindo agora, as alíquotas do ICM interestaduais eram 7%, 12% e 4%. Alíquota cheia, alíquota no estado de origem. Em relação as operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, vai ser adotado a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, ou seja, será 7%, 12% ou 4% no caso de importação. E a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. Então, nós vamos agora falar sobre a Emenda Constitucional número 87 de 2015. Então, ela alterou esse artigo 155 da Constituição Federal, esse artigo 7º. Ou seja, ele diz também o seguinte, que nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, ou seja, interestadual, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Essa é a grande alteração na Constituição e relativamente ao ICMS. Quais são as alíquotas internas? No estado do Rio de Janeiro, a alíquota interna é 19%. De 18% é em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nos demais estados, as alíquotas internas são 17%. Vamos falar então dessa diferencial de alíquotas, que popularmente se chama DIFA. Como é que vai ser distribuído isto? Não vai ser 100% de uma vez para o estado destinatário. Então, agora já em 2016, o diferencial apurado vai ficar 60% na unidade de origem e 40% na unidade federativa do destinatário. Em 2017 será 40% e 60%. 2018, 20% na unidade de origem e 80% na unidade de destino. E no ano de 2019, a partir do ano de 2019, já inicia o 100% para a unidade federativa de destino. Como é que vai funcionar mais ou menos esta alteração?
advinda da Emenda Constitucional número 87 de 2015. Então, como é que é? A operação interestadual, certo? Como é que era anteriormente? Anteriormente a 87/15 da Emenda Constitucional. Na operação interestadual, mais o destinatário não contribuinte do ICMS, a alíquota era igual à alíquota interna da unidade federativa do remetente. Sempre vamos nos lembrar que era para destinatário não contribuinte do imposto. Essa, inclusive, é a grande diferença. Após a Emenda Constitucional número 87, a operação estadual mais o destinatário consumidor final e contribuindo do ICMS ficou igual, isso nós estamos apresentando em nossos slidezinhos que nós vamos ver, vai ficar igual a alíquota interestadual, que é a unidade federativa remetente que recebe essa parte, por exemplo, 7% ou 12%, mais o diferencial de alíquota interna do destinatário. A unidade destinatária recebe esta parte. Mais ou menos, deixa eu tentar resumir então. Se vende a 12%, por exemplo, no outro estado, e se recolhe, no caso do destinatário for 17%, se recolhe aquele estado os 5%. Certo? Essa diferenciação. Só que hoje em dia, esse diferencial, ele não é totalmente 100%. Então, vai caber ser 2016, 2017, 2018. A partir de 2019 será o 100%. Certo? Em relação à Emenda Constitucional número 87 de 2015, nós temos nos próximos slides a apresentação de quais são os passos que são utilizados para pagamento do ICMS nesta venda interestadual, considerando esse DIFA, que é o diferencial de alíquota, tá bom? É o que nós estamos mostrando no próximo slide. A partir desses próximos slides, vou apresentar a vocês alguns exemplos de como vai ficar o funcionamento do pagamento de ICMS, né, em relação à venda e, principalmente, em relação ao DIFA. Ressalte-se, né, que haverá, principalmente para as empresas que vendem produtos via web, né, haverá um custo muito maior para elas. Elas foram as principais empresas afetadas. Ressalto também que as empresas do Simples também estão sendo muito impactadas. Inclusive já entraram com a ação judicial e conseguiram já eliminar para que não haja necessidade desse recolhimento de ICMS, desse DIFA, desse diferencial de ICMS. Então, boa sorte e vamos discutir esse assunto aí. Estamos à disposição aqui no nosso site. Um abraço.